Seja muito bem-vindo, aluno, seja muito bem-vinda, aluna, a mais uma aula aqui no YouTube sobre prática jurídica civil. Para quem não me conhece, eu sou a Paula e hoje a gente vai falar na nossa aula por que a prática jurídica é tão importante. Vamos lá? Inicialmente, eu gostaria de falar que essa é a primeira aula de 4 aulas que a gente vai fazer sobre prática jurídica para iniciantes, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário, tá? Ou me mandar lá pelo Instagram que eu vou estar aqui respondendo para vocês. O material também utilizado aqui para gravar a aula vai ficar também disponível para vocês, tá bom? E vocês podem estar baixando e fazendo aí as suas anotações. Por que a prática jurídica é tão importante? Bom, primeiramente, a gente tem que falar que a prática, ela se difere um pouco da teoria, né? A gente está acostumado a ver na teoria várias coisas, várias leis, vários princípios que no dia a dia talvez a gente não vai aplicar tanto aí quando a gente for fazer um recurso ou quando a gente for uma petição, tá? Então a gente tem que ter bem claro que a prática é totalmente diferente da teoria. A teoria precisa ser complementada com a prática. Então a gente vai lá estudar a teoria e depois a gente pratica aquilo lá que a gente estudou. Então, quando a gente aprende a fazer uma peça processual lá no núcleo de práticas jurídicas da nossa faculdade, nós vamos aprender ela a fazer de uma forma conforme o CPC pede ou conforme qualquer outro código pede. Mas aí, na hora da gente fazer isso no dia a dia, vai ter lá suas implicações, vai ter lá suas mudanças, né? Então, primeiro a gente estuda a teoria e depois a gente vai complementar com a prática. É possível ainda vivenciar a aplicação das leis e dos princípios em situações reais. Então, assim, apesar da gente não estar fazendo ali um recurso que vamos utilizar na prática no dia a dia, quando a gente faz uma petição inicial, um recurso, esse recurso já vai te dar uma base do que você vai ter que fazer no seu dia a dia como advogado ou como ali juiz, promotor de justiça, seja qual for a sua profissão. A prática permite também o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades cruciais para o sucesso na carreira jurídica. Então, assim, a prática, né, o ato da gente praticar, fazer um recurso, fazer uma petição, também ajuda a gente a aguçar aí as nossas habilidades, né, colocar à tona todo o conhecimento que a gente está adquirindo na faculdade. Então, a gente pode aprimorar a arte da pesquisa, que é algo muito utilizado tanto na carreira acadêmica, tanto na carreira da advocacia, né? Não é porque você não está aí mais na faculdade que você não vai ter que pesquisar, não vai ter que se adequar ali à situação do seu caso concreto. Então, assim, hoje a gente tem vários mecanismos de pesquisas que a gente pode utilizar para fazer a nossa petição inicial, por exemplo, como o Jus Brasil, o Google e várias outros sistemas. Então, apesar da gente não estar fazendo uma carreira acadêmica ali, a pesquisa ela vai ajudar você na hora de fazer um recurso ou uma petição, porque é preciso colocar ali jurisprudência, saber o que tal tribunal está aplicando para poder que a sua peça condiz, né? Condiz com o que o tribunal está aplicando ou que serve para o caso concreto. Então, não adianta você fazer uma petição toda baseando em uma jurisprudência que o tribunal não está mais acolhendo. Então, é muito importante a pesquisa na hora de começar a fazer um recurso. O que mais que a gente pode aprimorar aí com a prática jurídica? A argumentação, né? Todo mundo sabe que a área jurídica ela é muito argumentativa. Apesar de que os bons argumentos não são o suficiente para você ganhar um recurso ou para que você tenha que a sua petição inicial seja julgada procedente, é importante também ter lei, né, que fundamente tudo isso. Bons argumentos são ouvidos aí pela grande parte dos magistrados, então é importante ter bons argumentos. Boa redação, então é muito importante o advogado saber escrever corretamente, saber falar corretamente. 4. Negociação. Por que negociação? A gente bem sabe que agora é obrigatório ter audiência de conciliação e mediação aí pelo novo CPC, né? Então, às vezes você vai ter que ali negociar com a outra parte, uma parte vai ter que ceder um pouquinho, a outra parte vai ter que ceder um pouquinho para poder ali ter a lide encerrada. Então, a negociação também é muito importante na prática jurídica e você praticando no dia a dia, você pode aí aprimorar a sua
negociação. Resolução de problemas. O advogado, ele é um grande resolvedor de problemas. Por quê? Seu cliente vai chegar para você, vai falar: doutor, eu tô com esse caso, é assim, 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 o que que eu posso fazer nessa situação? E você ali, como resolutor de problemas, vai ter que falar para ele o que vai se aplicar melhor ao caso dele, para que ele não seja prejudicado, para que ele ganhe a demanda, ou que para que ele não saia, né, no prejuízo. Então, você, como advogado, tem que resolver alguns pepinos aí. Então, a prática jurídica ela é muito importante nesse aspecto. Ela vai te ajudar aí a melhorar a sua resolução de problemas. Que mais? Quais são as maiores dificuldades encontradas pelos iniciantes? Bom, eu citei aqui na aula algumas dificuldades, mas pode ser que existam outras, mas as dificuldades que eu mais vejo aí no dia a dia que os alunos possuem, tá? Então, interpretação de leis ou decisões judiciais, resolução de problemas complexos, gestão de prazos ou contagem de prazo, petições extensas, sem a fundamentação devida, insegurança para distribuir uma ação ou fazer um prazo ou recurso, seja em qualquer área. Então, essas são as principais inseguranças que a gente vê aí pelos alunos de prática jurídica, tá? Algumas inseguranças a gente pode combater com a leitura da teoria, né? Porém, as outras a gente vai aprender mais na prática. Por exemplo, a contagem de prazo. Você vai lá aprender na teoria como é que se faz, né? Segundo o CPC, segundo o Código de Processo Penal ou o Código Trabalhista, né? Mas só na prática, né? Contando várias vezes um prazo, você vai entender realmente como funciona. Então, a gente precisa ali avaliar se a sua dificuldade ela vai ser uma dificuldade em interpretar a teoria ou uma dificuldade porque você não está praticando. Bom, dito isso, eu trouxe aqui para vocês 4 dicas de elementos fundamentais para a gente fazer uma petição ou um recurso, tá? Se você observar esses 4 elementos, você vai conseguir ali vencer muitas das suas dificuldades que eu tinha falado no slide anterior. Então vamos lá. Que elementos a gente pode utilizar, né, que são indispensáveis na hora de fazer a petição? Primeiramente, introdução, tá? Primeiro, a gente sabe que a peça ela tem ali uma estrutura dela, né, que tem o cabeçalho, a qualificação das partes, é toda uma introdução ali antes de propriamente dizer o que está acontecendo, de ter o direito e também fazer pedidos. Então não cabe a nós ir jogando assim no colo do juiz e falando, resolva. Não, a gente primeiro faz uma introdução, então seria a qualificação, o tipo de recurso que você está fazendo ali, ou o tipo de ação que aí o juiz já vai entendendo um pouco do caso. Segundo elemento, exposição dos fatos, tá? Uma exposição bem sucinta. Não precisa fazer um livro de 10 folhas falando a exposição dos fatos. Ah, porque tal dia João bateu na Maria, tal dia José foi lá e defendeu. Não, você dá um resumo ali bem básico, falando ali os documentos também que você vai juntar para poder provar o seu direito e fazendo uma síntese bem básica, né? Por exemplo, tem casos que a gente precisa juntar muita fotografia ou vídeo, você não precisa ali fazer a descrição de cada uma das fotografias que tem anexo ou cada um dos vídeos. Você pode fazer um resumo apenas, falar para o juiz que está em anexo e aí, quando você for juntar esse vídeo, essa foto, você pega e faz uma descrição. Doc 1, foto tal. Doc 2, foto tal. Tá? Terceiro elemento, fundamentação jurídica. Nada adianta você expor os fatos sem ali indicar qual que é os artigos que embasam o seu direito, tá? Então, é muito importante você fundamentar. Não é obrigatório você colar o artigo todo ali no processo, mas é interessante que você cite para o juiz onde está o seu direito, né? Ó, Vossa Excelência, meu direito está lá no artigo 300 do CPC ou 500 do Código Civil. É importante você fundamentar juridicamente isso. 4. Os pedidos. Então você tem que pedir, né? Tem que fazer os pedidos. O que você almeja alcançar com a sua ação. Você tem ali que pedir ao final do recurso ou ao final da petição para o juiz entender qual que é a sua intenção. Ou a sua intenção é só unicamente em processar as partes. Não, a gente tem que ter uma intenção.
uma intenção ali bem clara. Como eu posso melhorar a escrita e a interpretação? É muito recorrente eu receber perguntas de alunos falando: olha, eu não consigo entender o que o juiz fala, então eu não consigo saber que recurso que eu vou interpor ali contra aquela decisão, eu escrevo muito mal, minhas petições não ficam bom. Como que a gente pode estar melhorando essa escrita e essa interpretação? Bom, a escrita e a interpretação, ela só vai melhorar com a prática. Não tem como eu falar aqui para vocês uma fórmula mágica de como você pode escrever melhor ou como você pode interpretar melhor. Isso não existe. Eu mesmo, quando comecei a fazer petições, as minhas petições saíram muito confusas, saíam fora de ordem ou fora de ortografia, interpretação, totalmente desnexo. Mas com o passar do tempo, isso ficou mais fácil para mim. Eu conseguia fazer petições mais sucintas e aprendi, né, que ser objetivo ali é o melhor. O juiz não quer ficar lendo injeção de linguiça. Por mais que a gente ache bonito um texto de 10 folhas, cheia de termos jurídicos, o juiz não está preocupado com isso. Essa é a grande verdade. E até alguns juízes nem leem essa petição, né? Então, eu aprendi que quanto mais petições eu fosse fazendo ao longo dos processos, mais rápido eu me tornaria ali uma pessoa com uma ótima escrita e uma ótima interpretação, tá? Outra coisa que eu recomendo muito é o hábito da leitura, tá? Todo estudante de direito já sabe disso, advogado já sabe disso, juiz, então, piorou. Mas o hábito da leitura, até de livros não jurídicos, tá? Não precisa ser de livros jurídicos, permite que você também se aprimore aí bem mais rápido, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu leio muito desde a minha adolescência e livros não jurídicos, né? Claro que a gente tem que ter ali uma leitura jurídica recorrente para a gente estar ali a par de tudo que acontece no mundo jurídico, que não é pouca coisa, mas também é importante você ler livros não jurídicos, tá bom? Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma petição extensa que não deu certo, então não adianta você ficar lá escrevendo, 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 se o juiz não vai ler. Então aqui, ó, eu trouxe para vocês uma notícia. Juiz pede que a autora justifique inicial extensa com doutrina alemã para a causa de R$ 1.000. Então a pessoa foi lá, fez uma inicial extensa, utilizou uma doutrina alemã que nem é utilizada no direito brasileiro, porque vamos ali ter bom senso, né? Nós temos doutrinas brasileiras ótimas, que são suficientes para poder ali ajudar os juízes a decidirem em alguns casos. Então, não tem necessidade nenhuma de você colocar ali uma doutrina alemã, que às vezes vai estar sem tradução, o juiz não vai entender, e você vai estar ali tumultuando o processo. Essa é a grande verdade. Então, aqui, ó, o juiz intimou, né? O juiz de direito ali da quinta vara do Foro Central criticou a inicial extensa, né? Eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês também. O juiz critica a petição e manda parte emendar a inicial, né? A gente sabe que o CPC permite essa emenda em 15 dias, sem anuência do réu, se o réu não foi citado ainda, ou com a anuência do réu depois da citação. Então, nesse caso, o juiz entendeu que um texto de 49 páginas é um livro. E realmente é um livro, e o juiz, como ele tem várias demandas, também não vai se dispor a ler uma petição tão extensa assim, e não tem a menor necessidade, né? Juiz imita despacho de colega para criticar petição longa. Aí, ó, outro exemplo de um juiz que também criticou uma petição muito longa, né? Foi o que eu falei desde o começo. Objetivo, né? Expõe ali o seu direito e seja objetivo. Também tem uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né? Eu tinha um professor que costumava falar assim: quando a gente tem direito, você vê que a petição da pessoa que tem direito é uma petição menor, uma petição que indica ali os artigos. Agora, a petição da pessoa que não tem direito é uma petição cheia de jurisprudências, porque ela fica ali tentando embasar, tentando provar
que ela tem direito, né? Então a gente tem que saber diferenciar. Será que eu tenho direito ou eu não tenho direito? Como que tá a minha petição ali? Eu tô sendo objetiva ou eu tô falando demais? Enfim, às vezes não é interessante você também falar demais e acabar complicando o seu cliente. Bom, pessoal, era isso sobre a nossa primeira aula aqui do curso de prática jurídica. E agora eu preparei para vocês um grande presente, tá? Eu preparei para vocês um e-book exclusivo com dicas de práticas jurídicas para iniciantes. Se você quiser baixar esse e-book, é só clicar aqui no link que está na minha descrição, tá? Eu vou estar enviando para você esse e-book gratuitamente para que você aí continue seus estudos sobre prática jurídica civil, tá bom? Se você gostou dessa aula, clique em gostei, compartilha e se inscreva para não perder a próxima aula do nosso curso.